Mafalda Anjos, no dia de ontem, protagonizou um número de circo e eu não poderia deixar de reagir convosco a este número. Acho que vão achar bastante divertido, diga-se de passagem, e vamos ver esta intervenção de Mafalda Anjos, que fala da questão dos três Salazares, mas de uma forma bastante teatral, que aliás é uma forma que ela critica frequentemente no André Ventura. Quando é o André Ventura é mau, é fascista, é demagogo; quando é a Mafalda Anjos em direto, é lindo, espetacular, maravilhoso. Vamos ouvir esta intervenção e também rir-nos um bocadinho, que também é um bom remédio. Ainda dentro deste debate do Orçamento do Estado, mas não só, a Mafalda, o teu para esquecer está relacionado com o André Ventura e os três Salazares, mas também com os cartazes de Isto Não É um Bangladesh. Eu devo dizer que nada disto surpreende, mas o facto de não surpreender não nos deve deixar de indignar. E o que se passou hoje na Assembleia da República, ver o líder de um partido com a representatividade que tem, defender no Parlamento, na Casa da Democracia, que o país precisa de três Salazares para reerguer Portugal e para combater a corrupção, é gravíssimo e tem que indignar e chocar toda a gente. Ver na Casa da Democracia a apologia da ditadura, ver na Casa da Democracia a apologia de pessoas que recusavam a democracia, ver a defesa de um regime que assentava precisamente em favoritismos e amiguismos como forma de combater a corrupção. Quer dizer, isto é um mundo ao contrário, não é? Não, isto não foi defendido. A Mafalda Anjos pode dizer que a expressão foi excessiva, pode dizer que a sua utilização não deveria ter acontecido, e eu admito que isso se possa dizer, honestamente, admito que isso seja uma opinião, acho que é uma opinião legítima, acho que havia outras coisas que se poderiam dizer e que interessavam muito mais ao eleitorado do Chega e a outros eleitorados, e portanto acho que isso é perfeitamente legítimo. Agora, a Mafalda Anjos dizer que foi feita uma apologia à ditadura, a Mafalda Anjos deveria ser obrigada a citar, ou enfim, alguém que lhe dissesse: minha amiga, cite a apologia feita à ditadura. Não foi feito. Portanto, o que André Ventura disse foi, mesmo na Assembleia da República, em resposta a Luís Montenegro, que depois fez aquele teatro da ditadura em si mesmo, a corrupção, como se a ditadura estivesse a ser defendida, mas o Luís Montenegro também estava à procura do seu soundbite, é perfeitamente legítimo. A política também se faz assim, portanto, não tenho nada contra isso. Agora, o que é facto é que André Ventura não defendeu apologias a ditaduras, nem a fim da liberdade de expressão. O que André Ventura acabou por dizer no fim da intervenção em que falou de Salazar na Assembleia da República foi que tinha saudades de governantes que respeitassem o país e que gostassem do país. Foi isso que disse. E, portanto, o retorno da ordem é algo que é desejado por qualquer português que veja as violações em máximos históricos, nomeadamente em Lisboa. Já foram apresentados dados e falados dados pelo Presidente da Câmara de Lisboa, inclusive, em que se dizia que, o próprio dizia: eu não quero as minhas filhas em Lisboa se houver, enfim, máximos históricos de violações. E quem diz as filhas dele, enfim, toda a gente percebe, quando Carlos Moedas diz as minhas filhas, está a falar genericamente da cidade. Acho que é uma posição perfeitamente legítima de se ter. Portanto, quando a desordem começa a imperar, as pessoas querem ordem. Mas quererem ordem não significa que queiram o fim das liberdades essenciais que têm neste momento. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. As pessoas querem estar seguras na rua. Não querem uma mulher, neste momento em Lisboa, na zona do Martim Moniz ou noutros sítios, não quer sentir-se com medo por sair à rua depois das 6 ou 7 da tarde. Esse é o ponto. Eu acredito que é impensável para qualquer mulher ir à zona do Martim Moniz depois das 6, 7 da tarde. E mesmo durante o dia, digo-vos já que não é algo propriamente desejável. E, portanto, isso para mim é repugnante. Que uma mulher tenha que se sentir com medo porque a determinada hora do dia não pode sair de casa porque andam aí figuras impunemente a violar, roubar, etc. E, portanto, as pessoas querem ordem novamente, realmente, e associam Salazar a essa ordem. Mas eu não conheço nenhuma pessoa que queira ordem neste momento e que queira o fim da liberdade de expressão, queira o fim da liberdade de imprensa. Eu compreendo que as expressões possam chocar e até compreendo que as possam condenar. Compreendo, honestamente. Agora, só não podem dizer que foi feita uma apologia à ditadura, porque o que foi dito foi o desejo pela ordem. Se a expressão foi feliz ou infeliz, fica ao critério de cada um. Acho que é legítimo dizer que não foi feliz. Sobre os cartazes, já falo sobre o assunto. E eu tenho uma mensagem para André Ventura. O único Salazar que faz falta aos portugueses é este. É o Salazar da cozinha. É este. Não é mais nenhum. Não há Salazares que venham salvar Portugal.
Isto na Alemanha dava aso à prisão, porque a lei é muito clara, a Constituição é muito clara, a lei penal é muito clara e as autoridades levam este tipo de declarações muito a sério. Isto dava aso à prisão. E isto é, mais uma vez, uma mostra de uma coisa que um cientista político, que é o John Keane, chamou ao populismo a doença autoimune da democracia, que são os mecanismos de defesa de um organismo a voltarem-se contra o próprio organismo e a ameaçarem a sua existência. O que nós estamos a ver pode até ter efeitos e surtir efeitos eleitorais, pode até ser em termos comunicacionais muito eficaz, mas eu acho que aqueles que defendem a eficácia deste tipo de matérias e deste tipo de estratagemas e deste tipo de esquemas estão a ser também profundamente irresponsáveis e a não mostrar nenhuma ética, nem nenhuma moral, se quisermos, na defesa do valor principal que é a liberdade e que é a democracia. A Mafalda Anjos a falar de moral e de ética, enfim, até me deixa o coração quentinho, como se costuma dizer. Vamos ser honestos sobre o assunto. Os cartazes não dizem nada sobre as presidenciais. E, portanto, eu acho que os cartazes em si, aquela mensagem para as presidenciais não faz sentido. E, portanto, se o objetivo é chocar, de certa forma, e isso é uma boa estratégia política, pode ser feito nas redes sociais, por exemplo. E, portanto, dizer-se que isto não é o Bangladesh, realmente é factual, quer dizer, caramba, eu acho que isso é importante. É uma mensagem, de certa forma, mediática, que transmite uma ideia sobre a imigração, etc. Agora, sobre as presidenciais não diz grande coisa. E, portanto, eu acho que o foco dos cartazes políticos devem ser as eleições para as quais concorrem. O Presidente da República pouco ou nada vai fazer sobre a imigração, porque se André Ventura for eleito Presidente da República, não vai ser por isso que a imigração em Portugal vai mudar, porque vamos partir do pressuposto que André Ventura é eleito Presidente da República. Com essa eleição de Presidente da República, o Partido Socialista tem uma maioria absoluta. Vamos partir do pressuposto que isso era possível. A imigração não vai mudar porque André Ventura quer. E, portanto, eu acho que é importante que André Ventura começasse a definir guidelines para a sua atuação presidencial. Acho que isso era mais importante. Agora, se a mensagem dos cartazes me choca, não me choca nada. Eu publiquei uma foto com a Rita Matias no Instagram em que tínhamos uma t-shirt que dizia isto não é o Bangladesh. Portanto, estou perfeitamente à vontade. Toda a gente neste canal sabe a minha opinião sobre a substituição populacional em Portugal e no resto da Europa, sobre a invasão de imigrantes, sobre as deportações em massa que têm que ser feitas. Toda a gente sabe a minha opinião sobre esses temas. Agora, aqueles cartazes não dizem nada sobre as presidenciais e é por isso que eu acho que estão errados. É só por isso, não é por mais nada. Agora, a mensagem política disto não é o Bangladesh ou da substituição populacional e tudo mais, toda a gente sabe a minha opinião. A substituição populacional está a acontecer, é matemática, é uma evidência. Depois os detalhes da teoria podem ser debatidos noutras circunstâncias, tudo muito bem, mas a substituição populacional é um tema, sem dúvida nenhuma. A substituição populacional está a acontecer, os portugueses estão a diminuir na sua própria casa e, como disse Pedro Passos Coelho, podemos um dia destes tornar-nos estrangeiros na nossa própria casa. E eu acho que André Ventura deveria definir outras formas de se apresentar às presidenciais e do que é que significaria André Ventura presidente dentro dos mecanismos disponíveis e quais é que eram os mecanismos que não estão disponíveis ao dia de hoje, mas que há margem para alterar na presidência da República e que André Ventura o faria. Acho que isso era mais interessante, no meu entender. A mensagem política não me choca de todo, não acho que seja nem xenófoba nem racista, é uma realidade. Não estamos no Bangladesh e todas as comunidades têm que trabalhar, portanto é uma evidência, não tenho nada contra essa mensagem, mas sobre as presidenciais diz pouco e eu gostava que se falasse de presidenciais. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MPOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.